Salve, salve, salve galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast sobre futebol, tá? Eu queria falar hoje e focar aqui esse podcast em Internacional e Santos, tá? Internacional, eu quero falar dos dois times porque os dois estão relacionados quando se fala em técnicos, tá? Primeiro deles, começar sobre o Internacional, que quando o Odair Helman foi demitido, o Internacional tentou uma ofensiva para contratar o Eduardo Cudê, do técnico do Racing, atual técnico do Racing. E na época não deu certo, porque o Cudê disse que iria ficar até o final da temporada, pelo menos. Então o Internacional acabou contratando o Zé Ricardo até o final da temporada. Essa contratação do Zé Ricardo era claramente uma contratação tapa-buraco, né? Era uma contratação necessária, o Internacional que o Internacional fez e apostou, né, para tentar buscar essa classificação para a Libertadores no ano que vem. Aí sim, eventualmente, traria o Eduardo Cudê. Tá? Muitas pessoas, muita boataria rolando que essa negociação já está praticamente selada, né? E o tanto que entrevista recente do Sampaoli nesse final de semana falou que o Racing está interessado no Sampaoli. Então por isso que deixei para falar só agora, antes era muita boataria, e agora com essa declaração do Sampaoli fica claro que o Racing realmente não vai ter o Cudê, não vai continuar com o Cudê no comando, e isso em tudo indica que ele virá para o Internacional. O D'Alessandro, recente entrevista dele também, falou aí que tem uma relação de amizade com o Kudê, e ele não cravou aí se vem ou não o Kudê para o Internacional, mas nas entrelinhas ficou meio que subentendido que ele virá sim para o Internacional de Porto Alegre e que está esperando só o encerramento da temporada ali para chegada do final do ano para começar no ano que vem no Internacional. Alessandro, aliás, outro assunto, ele também não confirmou, ele evitou aí falar sobre a permanência no Internacional no ano que vem. Ele disse que citou aí a relação de amizade com o Kudê, disse que, cara, a vida que ele tem em Porto Alegre é uma vida totalmente familiar, digamos assim, porque os filhos falam português, tem amigos aqui no Brasil, em Porto Alegre, e não tem amigos na Argentina. Então, para os filhos dele, a casa deles é mais o Brasil do que a Argentina. Então, para ele é difícil, né, sair do Internacional, é difícil de eventualmente voltar para a Argentina justamente por causa deste fator. E ele gosta muito da cidade, obviamente, tem uma identificação muito grande com o clube, é muito querido pela torcida, mas uma coisa que ele falou é que por causa dessa relação de amizade com o Kudê, ele seria muito mais cobrado justamente por esse laço de amizade que existe entre os dois. Então, todas essas declarações, né, Sampaoli, D'Alessandro agora, deixaram meio que subentendido que de fato o Kudê é a aposta do Internacional e pode procurar em qualquer site dando como certa essa negociação e que ele sim virá para o Internacional de Porto Alegre e por isso o Racing está interessado no Sampaoli. Isso é real, o Sampaoli já falou. Então só para encerrar sobre o Internacional, é, du duas coisas que eu acho negativas, tá? Primeiro, assim, a vinda do Kudê é interessante, eu acho legal, o Internacional faz uma aposta diferente. Então, o Internacional já tentou alguns técnicos com mais bagagem, recentemente tentou aí um técnico novo, o Odair Helman, criado na casa, tenta outro técnico mais novo, agora com o Zé Ricardo, e agora sim eles partem para algo diferente. Eles partem para um treinador que não é brasileiro. Não sei, claro que essa onda aí de Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, a onda do Jorge, né? Ele, Jorge, né? Jorge, é como os argentinos falam. Peço perdão pela minha pronúncia horrível, tá? Mas essa onda do Jorge, é, talvez tenha feito com que o Internacional, talvez não,
porque na época estava muito na moda. Então, com certeza, isso foi um dos motivadores para o Internacional buscar um técnico de fora. Mas outro motivo é porque o Inter já tentou, né, a contratação de técnicos novos e também assistia os outros clubes apostando nos técnicos mais experientes e não dando certo. No caso, pega o Felipão no Palmeiras, pega o Cuca no São Paulo, dois técnicos extremamente experientes, muito super campeões e que não acabaram não dando certo. Então, acho que o Inter, vendo essa onda gringa dando certo no Brasil, no Flamengo e no Santos, e vendo alguns técnicos mais medalhões não dando certo, acho que a alternativa óbvia foi realmente buscar um técnico estrangeiro e essa escolha eu acho interessante, diferente, né? A gente sempre tem que tomar um cuidado, e eu já falei aqui, só porque o Flamengo deu certo, o Santos está dando certo, não significa que isso é a solução para o futebol brasileiro. De forma alguma eu acho que isso é correto, porque a gente tem aí também, a gente teve exemplos recentes de outra onda que acabou dando certo. Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Então essa não é a resposta para tudo. Existe, obviamente, talvez uma certa decepção em relação aos técnicos brasileiros, mas, por exemplo, a gente viu o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, a gente vê agora o trabalho que faz o Luxemburgo, cara, um cara que também é extremamente campeão, tem um super currículo e que estava totalmente em descrédito no futebol brasileiro, de repente assume um Vasco e começa a fazer uma campanha de recuperação das mais interessantes. E aí as pessoas começam a se pensar, imagina o que o Luxemburgo poderia fazer de novo pegando um grande clube com um grande elenco. Então, tem coisas que, claro, deixam a gente com o pé atrás, né? Se a gente se colocar no cargo de um dirigente, mas tem coisas boas pensando em técnicos brasileiros, mas o Internacional acho que opta por uma escolha diferente e eu acho que é uma escolha válida, tá? Porque é, eu não acho que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, mas eu acho que a gente trazer outras visões, outras filosofias, outras formas de pensar, isso agrega e os técnicos brasileiros podem agregar com isso. Uma coisa é a gente pegar, você como técnico, a gente pegar, assistir o Liverpool jogar, ver como o Jürgen Klopp monta o seu time, a gente estudar e tentar fazer igual. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente estar jogando o campeonato nacional contra os técnicos estrangeiros e vendo ao vivo o que eles estão fazendo. Opa, isso aqui eu posso tentar fazer parecido. Isso aqui eu gostei, eu nunca tinha pensado em fazer isso no meu time, eu vou tentar fazer agora. Porque a gente está vendo isso ao vivo. Uma coisa é a gente ver pela TV, uma coisa é ir no estádio, ver como torcedor, outra coisa é a gente estar dentro de campo, comandando o time. Eu acho que esse impacto, esse choque de cultura, digamos assim, ele é muito mais válido, acho que ele é muito mais intenso e ele agrega muito mais valor. Por isso que eu acho interessante essa essa vinda de técnicos estrangeiros, mas de forma alguma eu acho que essa é a solução para tudo, mas eu acho bacana a decisão do Internacional de optar pelo Eduardo Cudê, porque traz uma perspectiva diferente e em relação às recentes tentativas de Internacional, né, em relação a técnicos, é uma opção válida porque ela é diferente, ela sai do padrão. Tá? A única coisa que eu sou contra e eu achei é, é, zoado, digamos assim, essa é a palavra, né, um termo bem paulista, mas o que eu achei bem zoado, bem tosco da parte do Internacional foi ter demitido o Odair Helmut, trazido o Zé Ricardo para tapar buraco, só porque o Cudê não pôde vir agora. Eu acho que é de certa forma, uma falta de respeito com o profissional. Claro que o Zé Ricardo topou, ele quis vir, ele sabia que ele iria ficar até o final do ano, mas é, pô, se fosse para fazer isso, esse papelão, por que não manteve o Odair, né? Que tinha um elenco sob controle, conhecia todo mundo, um método de trabalho já bem assimilado, as chances de classificar para a Libertadores muito mais alta que com o Zé Ricardo, porque com o Odair, tudo bem, o time não conseguiu vencer títulos, é uma decepção, não rendia tão bem fora de casa, mas jogando no Beira-Rio era uma unanimidade, era um time que extremamente
difícil de ser batido, impossível não, porque foi, mas extremamente difícil de ser batido no Beira-Rio. Então, acho que essa era a decisão mais correta, mas, enfim, a gente não pode só criticar. Achei ruim a decisão, mas é a minha opinião. E se o Zé Ricardo topou fazer esse trabalho, ele está ciente de que foi claramente uma escolha para porque o Internacional precisava de um técnico. É claramente um suplente, uma escolha realmente para tapar buraco, é um termo feio, mas é o que é, tá? Então fica aí esse comentário sobre o Internacional e agora eu pulo para o Santos, porque essa questão do Internacional contratar o Kudê fez o Racing ficar sem técnico. O Racing tenta agora contratar o Sampaoli. Isso não é boato novo, já é um boato que já está rolando há algum tempo, mas o Sampaoli confirma agora numa coletiva de imprensa e algo, diria, preocupante para o Santos, porque e talvez para algum outro clube brasileiro que eventualmente teria interesse no Sampaoli. Que clube brasileiro não tem interesse no Santos, aliás, né? Mas se alguém de fato estava tentando negociar, estava com conversas, essa chegada do Racing também dificulta ainda mais, tá? Porque o Racing é um clube argentino, o São Paulo ele é argentino, isso pode ter alguma relação, tá? O São Paulo ele pode pensar, eu não quero ir para um clube brasileiro, até para um rival paulista, e depois ser xingado, ser odiado pelo torcedor do Santos toda vez que for jogar com o Santos na Vila. Então eu prefiro ir para fora, voltar para a Argentina um tempo e de repente, se rolar uma proposta, eu volto para o futebol brasileiro. Mas neste momento não, talvez ele esteja pensando isso, né? Então essa chegada do Racing, ela é importante, tá? Importante principalmente para o Santos, porque até então, claro que existiam muitos boatos correndo solto, mas nada confirmado. Dessa vez o São Paulo ele vem e ele dá essa declaração. Ele deixa claro que existe um clube interessado, eles me procuraram e pelo tom, né, da entrevista, me parece que o São Paulo está tentado sim, né, a aceitar essa proposta, não porque talvez seja uma proposta financeira muito melhor, mas porque o relacionamento, o clima, né, internamente no Santos é dos mais ruins possíveis. É algo realmente, assim, a gente não consegue entender como é que o clube rende tanto dentro de campo com os bastidores pegando fogo. É um incêndio atrás do outro, é uma coisa que acontece uma atrás da outra em sequência, é um dominó, né? Sabe aquela fila de dominós que você empurra uma peça e aí uma vai derrubando a outra? Assim, é isso que parece os bastidores do Santos, né? Mas dentro de campo parece que nada, o time está blindado, né? Parece que nada quebra essa casa de vidro que é o time do Santos dentro de campo. Então isso é muito louvável, mas claramente é algo que está incomodando o São Paulo e não é de hoje. Não é de hoje. Eu convido qualquer um a pegar uma coletiva do São Paulo do começo do ano e pegar uma coletiva do São Paulo agora. A cara de desânimo do São Paulo é estampada. E o time jogando da forma como está jogando muito. Ele não teria porque estar desanimado e está claramente desanimado, está estampado no rosto dele. Pode pegar aí. Pega um vídeo do Santos do primeiro semestre. Tá? A expressão do São Paulo, a forma como ele se expressa é muito diferente. Então tá claro que ele está descontente, tá claro que ele não está feliz e eu acho difícil, tá? Chega aí um substituto para o Sampaoli, né, o William Thomas, que era do Atlético, né, diz que é o chamado, considerado o cara aí que criou esse projeto do Atlético Paranaense, tá? Um cara, nome bacana, legal, mas acho que pelo relacionamento que já existe hoje entre o Sampaoli e o presidente, José Carlos Pérez, eu acho que é praticamente insustentável a permanência do Sampaoli, tá? Para ele citar a proposta do Racing, que ele realmente está muito descontente e que realmente é praticamente impossível essa relação de amor continuar, tá? Permanecer e ser duradoura. Porque é por motivos óbvios, né? Não tem como a gente falar, cara, que clube no mundo em que o treinador não conversa com o presidente e dá certo?
não tem como dar certo, tá? Questão também de reforços, orçamento limitado, claro que o Santos sendo vice-campeão é um reforço a mais, mas também é muito limitado, é uma grana boa que entra, mas é uma grana limitada em relação ao que o São Paulo está pensando. Então eu acho sim que ele está muito tentado pela oferta do Racing ou de qualquer outro clube, que ele não vai citar se houve proposta de algum clube do Brasil, ele não vai citar de forma alguma para não causar um desconforto, né? Ainda mais se for alguém que o Santos ainda vai jogar esse ano para não piorar a situação, a relação entre os clubes. Então ele não vai citar, ele pode citar o Racing porque é alguém de fora, mas com certeza estão rolando aí mais outras propostas. É só se procurar rumores, boatos aí na internet que vão aparecer alguns. Eu citei algum tempo atrás uma boataria forte de que o Palmeiras poderia estar atrás do Sampaoli, demitiria aí o, o Mano Menezes no final do ano e contrataria o Sampaoli, iria atrás do Sampaoli. Eu acho difícil também isso acontecer, o Sampaoli, não só com o Palmeiras, como o São Paulo também, o São Paulo ir para algum outro rival paulista pela situação, é, é, pela saia justa que pode acontecer nos dias de clássico, principalmente nos jogos na Vila Belmiro. Mas em algum outro clube do Brasil, eu não acho impossível que ele aceite outra proposta. É difícil, eu acho que ele é aquilo que eu falei. Eu acho que ele primeiro optaria por sair e de repente no ano seguinte, se rolasse alguma proposta, se não desse certo no Racing, aí sim aceitar voltar para o Brasil. Mas nesse momento, eu acho que não. Claro que futebol, as coisas podem acontecer, né? Não seria a primeira polêmica na carreira do Sampaoli, então é só esperar para ver. Mas eu acho que a situação é praticamente sustentável. Eu já venho falando aqui há algum tempo e essa chegada do Racing, essa menção ao Racing na entrevista do Sampaoli deixa claro que ele está extremamente descontente, mas extremamente mesmo. E a cara dele, você sente uma carga pesada, né, no, no semblante dele quando ele dá as entrevistas. E só o fato dele mencionar isso já acho que já é algo que realmente chegou onde dava, chegou no fundo do poço e que ele já não aguenta mais, tá? Para mencionar esse interesse do Racing, eu acho que chegou numa situação insustentável e só eventualmente com a saída do presidente ou o presidente deixando de ser infantil como ele vem sendo, né? De repente, ó, São Paulo, desculpa, a casa é sua, faça o que você quer fazer, que eu já não vou dar mais pitaco. De repente isso acontece, né? Às vezes cai um balde de humildade no presidente, ele toma essa decisão desesperada para manter o São Paulo. Isso eventualmente pode acontecer, né? Isso é negócios, né? Tá pensando numa entidade super campeã. Então isso pode acontecer e se acontecer aí sim é motivo suficiente para o São Paulo permanecer. Mas em virtude de tudo que está acontecendo, das coisas recentes, né, da chegada agora do interesse do Racing, eu acho algo praticamente insustentável de se manter essa relação entre Santos e São Paulo, tá? Então fica aí mais um comentário, mais esse balde de água fria, né, no, nos bastidores do Santos, no planejamento do Santos para o ano que vem, tá? Porque claramente, se alguém está iludido, se alguém ali dentro do Santos está iludido achando que o planejamento para 2020 é com o São Paulo, é, se coloque no lugar, tá? Porque o planejamento de 2020 com o São Paulo só vai começar a partir do momento que o São Paulo falar, olha, vou ficar no Santos. Aí sim, porque por enquanto o Santos não tem planejamento para o ano que vem. O que o Santos pode fazer é pensar nos jogadores que eles podem contratar, quem que eles vão manter, e isso sem estar tá alinhado com o treinador é algo muito ruim, tá? Porque depois, de repente, o Santos traz alguns centroavantes e aí o São Paulo ele fala que fica. Pô, mas são centroavantes que o São Paulo ele não quer. E agora? Já contratou, agora já era. Agora se vira aí, vai acontecer o que aconteceu esse ano. Se vira com o que tem, faz o que dá aí. Né? E aí é mais um ano de crise. Então, tem que estar alinhado. O Santos eu acho que só pode começar esse projeto 2020 se realmente fechar com o São Paulo ou se tiver já a convicção de que ele não vai ficar, tá? Não vou
A gente tentou conversar, ele se mostra contrário. Ok, a gente não vai mais se esforçar, vamos pensar em 2020, já pensa num técnico, corre atrás desse técnico, começa o planejamento mais cedo, porque o planejamento que foi esse ano do Santos, e por tudo que aconteceu esse ano no Santos, eu acho que o Santos saiu num saldo positivo se terminar em segundo lugar nesse Campeonato Brasileiro, porque o planejamento do Santos esse ano começou muito tarde. O Sampaoli veio muito tarde. O Santos ficou muito tempo sem um técnico. Enquanto todos os outros rivais paulistas já tinham seu técnico definido e já estavam contratando, montando seu planejamento para o ano de 2019, o Santos ainda buscava o técnico e aí o Sampaoli veio de forma tardia. O Santos começou a contratar quando a janela já estava fechando. E aí, pô, foi um desespero para contratar quem que o Sampaoli quer, quem que a gente vai trazer, quem que a gente vai conseguir trazer nesse tempo que tem restando para negociar. Então o Santos tem que ser mais ágil esse ano, cara. O planejamento começa agora, não é ser mais ágil no ano que vem. Tem que ser mais ágil esse ano, tá? Definir. A gente quer o São Paulo e a gente vai fazer o impossível para manter esse cara. Então, cara, o planejamento começa agora. Não é no ano que vem, não é deixar para a última hora, porque, mais uma vez eu repito, o sucesso, entre aspas, tá, da temporada do Santos esse ano foi justamente por causa do São Paulo. O São Paulo foi um dos responsáveis, porque tinha tudo, mas absolutamente tudo para dar errado, porque o Santos demorou muito, tá? Primeiro para contratar o técnico e aí sim para contratar jogadores. Claro que foi consciente, porque só contratou os jogadores depois que viu o técnico, né? Não, não vamos sair contratando e de repente traz um técnico, o cara não vai usar ninguém que a gente traz. Foi é, atrasado o planejamento, mas pelo menos foi racional em termos de esperar o técnico chegar. Isso é positivo de uma certa forma para esse ano ou para o ano que vem, porque o Santos não vai sair contratando de forma totalmente inconsequente, vai esperar definir o técnico, se não ficar o São Paulo, ele vai esperar vir um novo técnico, e aí sim, com o tempo que sobrar, vai contratar os jogadores que o técnico pedir, mas se demorar muito, como aconteceu este ano, é mais uma temporada difícil para o Santos e repito, a temporada para o Santos só deu certo, certo entre aspas, porque não ganhou nenhum título, mas foi longe em algumas competições, Campeonato Paulista, agora Campeonato Brasileiro, então só foi longe, conseguiu resultados expressivos graças ao trabalho do Sampaoli, tá? Que fique bem claro, porque qualquer outro técnico no Brasil hoje, tá com o elenco que o Santos, todo respeito, tá? Eu não estou aqui desmerecendo os técnicos brasileiros, mas a gente já viu, pô, clubes aí é, de muita expressão, com técnicos experientes, técnicos mais novos e técnicos que não conseguem se manter no cargo, porque oscila, né, de repente cai o rendimento, a torcida cobra e aí o cara é demitido. No Santos não, o Santos é diferente, vai contra a maré, né? Às vezes tem resultados negativos, mas a torcida vê que o time é, é, se entrega, mantém o padrão de jogo, não cai o rendimento e mantém o apoio mesmo com as eliminações, com os resultados negativos, com algumas sequências negativas. Então, o Santos nada contra a maré. Tá? Esse projeto só deu certo, só foi vencedor, de certa forma, por causa do Sampaoli. Então, mais uma bucha aí para esses problemas do Santos para o ano que vem, tá? Só queria fazer um último comentário aqui sobre Palmeiras, porque eu fiz um podcast ontem falando do Palmeiras e aí comentaram comigo que, não, mas o Alexandre Matos garantiu a permanência do Mano Menezes para o ano que vem, então o planejamento que eles estão pensando já é com o Mano Menezes. Mas para quem não se recorda, tá? Antes da chegada do Mano Menezes, o Alexandre Matos fez uma novelinha, ele convocou uma entrevista do lado do Felipão, tá? Foi ele e o Felipão e ele garantiu em coletiva que o Felipão estava garantido no cargo. E aí perdeu de 3-0 do Flamengo e ele foi mandado embora. Então essa palavra do Alexandre Matos não tem valor algum, tá? A palavra do Alexandre Matos e aquele monte de banana que os torcedores do Palmeiras fizeram em protesto tem o mesmo valor. Uma banana só, tá? É uma banana só, não é aquele monte de banana, porque aquele monte de banana vale muito mais que a palavra do Alexandre Matos, com todo respeito, tá? Mas mostrou que é um cara que
não é um cara de palavra. Aí vem o presidente depois e fala: ah, não, fui eu que demiti o cara. Pouco importa quem demitiu, tá? Quem faz o planejamento de futebol é o Alexandre Matos. Então, se ele deu a palavra dele e o Felipão foi mandado embora depois, ele mostrou que não é um cara de palavra e, e foi um papelão, né? Uma novela ridícula, das mais ridículas que a gente viu, porque vai lá, leva o cara junto, expõe, faz todo aquele discursinho e a gente vê que é só da boca para fora, né? Então, planejamento com o Mano Menezes pro ano que vem, torcedor palmeirense, não está garantido, tá? E há quem diga que o Mano Menezes não vai ficar, e eu me arrisco a dizer, tá, que o jogo decisivo para a permanência do Mano Menezes é o jogo contra o Flamengo, em casa, tá? Porque é, o torcedor palmeirense, o conselho do Palmeiras vê esse jogo como um jogo de vida ou morte, tá? Não só esse jogo contra o Flamengo, mas o vice-campeonato esse ano. São duas coisas que vão definir se o Mano Menezes continua ou não nessa temporada. Se perder do Flamengo em casa, eu me arrisco a dizer, ó, o Mano Menezes não vai seguir. Ele pode continuar até o final do ano, porque por uma questão de bom senso, tá? Demitir o cara agora faltando pouquíssimas rodadas não faz sentido nenhum. Então ele ficaria até o final do ano, mas me arrisco a dizer, se não vencer esse jogo contra o Flamengo, empatar, eu acho que é muito ruim, mas não tão grave quanto perder. Se perder esse jogo contra o Flamengo em casa, pode escrever, cara, o Mano Menezes não vai ficar para 2020 nesse Palmeiras. E se não for vice-campeão também, o cargo está totalmente cheque. Eu não sei se dá garantido ou não que ele não vai continuar, mas que o cargo está em xeque, ele está em xeque, porque eu ouvi alguém comentar, o Mano Menezes já chegou no Palmeiras demitido. Ele é um treinador que não era querido pela torcida. Tá? Eu ouvi algum repórter falando na televisão isso. Ele já chegou demitido no Palmeiras. E isso é verdade, né? Chegou aos trending topics do Twitter, né? Mano, não. Então é complicado, né? Trouxeram o cara mesmo contra a vontade da torcida. O cara já chega praticamente demitido. E aí agora, eu acho que a única coisa que garante, e garante assim, 50-50, tá? O Mano Menezes no cargo não só o vice-campeonato esse ano, mas também uma vitória contra o Flamengo em casa, que é para o torcedor lavar a alma, justamente porque o Flamengo ficou tirando o sarro do Palmeiras. Então, esse é o jogo para mim visto como o principal ponto desse final de temporada para o Mano Menezes. Tem que vencer contra o Flamengo. Se perder, tá, se empatar vai ser muito ruim, mas se perder, eu acho que o Mano Menezes vai cair no final do ano e não vai ter nada que sustente. Não interessa a palavra do Alexandre Matos, ele não vai se manter no Palmeiras. Então, foi só para encerrar, só para falar sobre isso. E por hoje eu encerro o meu podcast. Amanhã a gente vai ter. Amanhã não, né? Hoje a gente vai ter a rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente está de volta para falar mais sobre essa rodada que está intensa, né, em relação à briga pela Libertadores. E tá intensa, tá tensa demais ali embaixo da tabela, nessa briga aí para fugir do rebaixamento. Beleza, galera? Valeu pela atenção, um forte abraço e até amanhã.